Lugar, né? O podcast Melhor de Nós. Um podcast que tem o objetivo de trazer pessoas reais, maravilhosas, que contribuem muito, não só com a sua profissão, mas com a sua maneira de ser, de sentir, de olhar o mundo e que inspiram muito a gente. Eu tenho a honra, a alegria, a satisfação de receber aqui a nossa primeira convidada, que é a Marina. Linda, maravilhosa, Marina Rocha. Minhas mãos estão geladas. Que tem... Espero que não seja do ar. Não. É da adrenalina, então tá valendo. Marina que tem uma experiência absurda de anos no mundo corporativo. Entrou um problema, acho que maior ainda, que é entender a mente humana, né, Marina? E eu queria muito saber exatamente desse gap, como que foi isso? Sair do mundo de negócios corporativos e que teoricamente a gente já tem aquela visão de que é uma coisa mais pragmática, né? Planilhada, organizada, rotineira, para acessar realmente a mente humana, o coração humano. Me conta, como que foi isso? Como que foi esse insight de, vamos cuidar de gente? Não teve insight, a verdade é essa. Acho que como a maioria de todos nós, infelizmente, o meu caminho para essa finalidade foi através da dor, né? Seria tão bom se a gente pudesse aprender pelo amor, né? Tão bom. Porque eu sei que isso às vezes parece até meio repetitivo, mas ela é uma filosofia muito real da vida, né? Nós fomos feitos para amar, nos amar em primeiro lugar, mas a gente já começou errado por aí, né? Porque é verdade. Sem esse entendimento, a gente acaba projetando a nossa vida inteira a amar coisas, né? E amar o outro também, mas sem antes realmente construir, né, o amor próprio. E o processo de adoecimento, ele tem esse fiozinho assim de condução primário, né, que é a ausência do amor próprio, a baixa autoestima, porque se você não se estima, você não consegue ser o melhor de mim, né? O melhor para si mesmo. E então, pela dor, eu comecei a trilhar esse caminho. Caramba, como isso começou? Eu sempre acabei alimentando, de alguma maneira, um sentimento de muita frustração. Nos últimos meus 5 anos no mundo corporativo, era um estado de frustração, assim, constante. Uma sensação de infelicidade, porque a frustração, ela te traz, né, esse sentimento de infelicidade, de como se nada basta. Sim. Você pode estar ali com um bom cargo, com um bom salário, ser até reconhecido por isso, mas é um vazio, uma falta de não sei o que você não sabe. E aí esse sentimento, por eu não saber de onde vinha, acabou me fazendo entrar num processo também de fuga muito grande, né? De sempre estar transferindo para coisas e até muito também para pessoas a responsabilidade de estar suprindo, né, essa falta. E aí, nesse processo, muita coisa aconteceu. Eu comecei a acessar muitas inconstâncias, inclusive na minha carreira, né? Sempre quando eu estava muito bem ou próxima para poder galgar também outros patamares dentro das incorporações, eu desistia. Eu queria ir para outro lugar, como se, não é isso aqui que eu quero, é outro desafio, é uma coisa nova. Uhum. E, graças a Deus, eu sempre tive as portas abertas em relação a isso, mas essa inconstância, esse vazio fez com que eu não conseguisse progredir. Porque não existe progresso quando você está inconstante, né? É sempre como se você vivesse com o pé no freio. Você chega ali, você tá ali, e de repente você tá, né, a 10 acelera com tudo e trás. fala, não, a direção é outra. É outra. Qual? Não sei. Mas não é aqui, né? Eu sou muito intensa, sou muito... a gente se dá cada adjetivo assim nobre, sabe? Pra poder justificar as nossas bagunças. E eu tinha vários.
Então, nesse processo, muita coisa aconteceu. E aí eu já tô falando assim de 10 anos pra cá, né? Foram 5 anos agudo, mas na verdade já existiu um estado crônico. E é importante a gente saber disso. Quando algo fica agudo em se tratando de adoecimento mental e emocional, ele já era crônico. A gente só não percebia. Então eu já vivenciava um estado crônico. E ele ficou agudo nos últimos 5 anos. E aí eu tô falando dos últimos 5 anos, que seria de 2017, 2016, por aí, 2017 pra cá. Engraçado como esses últimos 5 anos acho que foram intensos de uma maneira geral, né? Verdade, eu ouço muita gente falando sobre isso. A maior parte das histórias transformadoras que eu tenho escutado até hoje, as pessoas datam 5 anos pra trás, começou a fazer um movimento, uma coisa que não... Os ácidos. Com certeza deve ter um pouco disso. Então, você acha que foi por causa da sua dor que você começou a buscar conhecimento, embasamento, para primeiro se cuidar? Eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar com isso. Nenhuma. Eu sempre amei assuntos sobre saúde. Era meu sonho ter feito medicina. Então, eu sempre fui viciada em ler sobre cura, sobre doenças, anatomia. Eu adorava isso, né? Assistia filmes sobre isso. E eu era, na verdade, né, carreguei a frustração. Minha frustração já começou cedo, entende? Percebe? Então, ou seja, eu era uma médica frustrada por nunca ter sido, né? O que eu realmente sonhei por um bom tempo na minha vida. E aí é interessante que quando a gente não... eu falo isso muito no processo de mentoria. Toda ferida não curada é transferida. Ela é transferida de várias formas. Então, isso era uma ferida em mim. Não ter cursado medicina, não ter realizado um sonho. E era só meu, nunca existiu nem interferência de ninguém, porque era desde adolescente. Existiu um motivo de eu não ter conseguido fazer isso? Existiu. Eu acho que não vem ao caso, assim, né? Não me importa mais essa questão. O fato é que eu sempre tive interesse, e quando eu comecei a acessar meus estados de adoecimentos emocionais, caramba, foi a caixinha de Pandora, né? A gente começa a cutucar o vespeiro, aí aparece muita coisa. Muito. E aí eu comecei através do Reiki. Fui fazer curso de Reiki. Foi a primeira ferramenta, de autocuidado, assim, que você teve. Por mim. Não existia a intenção pro outro. Por mim. Então, eu precisava me salvar. Né? E quando eu comecei a acessar isso, foi o Reiki, depois vieram outros processos, e tudo muito na área da medicina holística, né? Eu adoro isso. E aí isso foi ficando muito mais latente. E veio um divórcio no meio desse processo, rupturas, né? E é incrível que quando a gente fala de cura, sempre tem rupturas. E não necessariamente com pessoas, mas rupturas de hábitos, rupturas de padrões, né? Rupturas. E elas são necessárias, por mais dolorosas que possam ser. Então veio esse processo, e inclusive foi quando a primeira vez, e isso já há 5 anos atrás, quando eu decidi que eu não ia voltar mais para o mercado corporativo. Você deu um basta. Deu um basta. E é nesses 5 anos, que bagagem que você já tinha de cursos ou de técnicas, de ferramentas? Era um zero que você começou a construir ou não? Você já tinha aberto esse seu olhar para essa parte mais integrativa, mais holística, mais emocional? Como que estava a sua evolução nesse momento, assim, da cisão e decisão? Não vou mais para cá, agora eu vou para lá. Fez essa pivotada. O certo seria realmente, né, eu ter tudo muito bem desenhado, né, para fazer como essa uma boa transição. virginiana. Como uma boa virginiana. E eu tinha, na verdade, quando eu decidi realmente não voltar mais para o mundo corporativo, eu ainda não tinha me divorciado. E após o divórcio, eu tive que voltar. Eu não tinha essa opção, né? Eu não tinha. Porque eu ainda não tinha a bagagem suficiente para fazer, né, uma transição profissional, e eu precisava de dinheiro.
né? Eu precisava suprir as necessidades básicas. Então, eu voltei para o mercado. Nesse meu retorno foi quando eu resolvi me estruturar para poder fazer essa transição de forma muito bem organizada. Então, assim foi feito. E aí eu comecei com o curso de coach, com o curso de inteligência emocional e para iniciar o projeto, eu finalizei com o curso de hipnoterapia. Aí eu falei, agora eu tô pronta. Foi a cerejinha, Tô né? pronta para começar, né? Porque a gente nunca está pronto, né? Eu falo, na verdade, não é que a gente não está pronto. A gente nunca está acabado, né? E é um processo. Então eu estou pronto para essa fase, para começar agora esse projeto. E foi quando eu fiz. E novamente houve a ruptura com o mercado corporativo, né? Mais uma vez. E aí eu comecei o processo com mentoria emocional. Na verdade, não existia mentoria emocional, né? Era só hipnoterapia. Era só. Me conta um pouco mais. O que é uma mentoria emocional? Porque passa, acho que já por si só já tem um nome tão forte, passa tanta coisa pela cabeça. Eu acredito que as pessoas devem te perguntar qual que é a diferença de uma mentoria emocional, de uma mentoria de coach, uma mentoria, não mentoria, mas às vezes uma consulta com um psicólogo. Sim. O que é uma mentoria emocional? Eu custei a aceitar colocar esse nome. Porque, primeiro, eu não me via como uma mentora, eu não me reconhecia. Porque, né, quando alguém se referia a um mentor, né, eu sempre via aquela pessoa, uau, né, hiper, mega bem estruturada, já realmente com tudo muito bem, pronto para ser entregue. E aí eu pensei, nossa, mas que outro nome eu posso dar? E não me vinha nada na cabeça, porque quando eu peguei e fui pesquisar o que é um mentor, né, no dicionário, eu falei, é isso. E o mentor, ele é alguém que te ajuda num processo ali seu de construção, de conquista, de objetivos, a guiar seus passos, suas ideias, a te dar clareza, a te dar ferramentas. Eu falei, é isso. Não importa se eu sou uma mentora, não uma mini mentora, uma mentora média, uma mentora, mas é isso que eu faço. Como surgiu? No processo de hipnoterapia, que realmente ela tem como característica uma terapia breve, né? Porque são, pelo menos o meu processo, eram 4 horas, de 4 a 5 horas de atendimento, era uma imersão mesmo, né? Uma consulta. E, no caso, o cliente já saía dali muito impactado com tudo que ele conseguiu acessar. Só porque, em contrapartida, por mais que ele tenha acessado e ganhado clareza sobre alguns aspectos do que o levou até lá, existia muito, e agora? Eu fico imaginando isso. Eu não conheço ninguém que tenha feito uma sessão de hipnoterapia que não tenha saído assim, bagunçado e com essa sensação. E agora? Porque você acessa coisas que o seu inconsciente está tentando, né? Falar melhor não mexer nisso, melhor não mexer naquilo. Mas depois, quando você começa a ver como essas feridas estão reverberando, né? E causando, não tem como você não olhar mais para elas. E a partir do momento que você olha, ou você vai fundo, ou desequilibra. Ou, na verdade, desequilibra de vez. Totalmente. Né? Isso é muito sério. Quando realmente eu comecei a entender, não era, o comprometimento já faz parte de quem eu sou. Eu sou muito comprometida com tudo que eu faço, mas existe realmente uma linha muito tênue num processo terapêutico entre você se perder ainda mais ou acessar caminhos de cura. Então, ou você realmente acessa caminhos de cura, ou você se perde ainda mais. Porque entrar em contato com aquilo que o seu subconsciente está constantemente querendo esconder e de repente vem à tona, você fala, não. Eu já ia falar palavrão aqui. Mas, não dá mais. Game over. Né? Por quê? Porque eu não dou conta disso. Eu não dou conta disso, eu não dou conta de lidar com isso. Então, eu percebi que isso aqui não tem jeito. Então, a mentoria veio com a necessidade que você teve de dar continuidade a uma responsabilidade que você acha que teve nesse processo, né? E foi muito, muito além. Primeiro, porque eu adoro as coisas que surgem assim, pá, sabe? Vem. Eu falo, gente, é isso. E a mentoria era algo que nem passava na minha cabeça, né? Eu estava tão focada na hipnoterapia, até mesmo porque, assim, tão apaixonada
né, por tudo aquilo que ela significava e realmente conseguia trazer de resultados. E aí, quando eu entendi, falei assim, não, peraí, tem algum fio solto aqui nesse processo, tem algum fio solto. E não é porque os clientes ligavam para mim ou falavam alguma coisa, né? Foi porque muitos, quando terminava, mesmo depois de quase 5 horas de sessão, falavam assim, quando que eu posso fazer de novo? Eu falei, fazer de novo? Eu falei, porque a pessoa pergunta, eu posso fazer de novo? Eu falei, pode, mas eu tinha um protocolo que para repetir somente após 30 dias do processo. Isso é hipnose. A hipnose. Uhum. E aí começou com a necessidade da pessoa já querer fazer de novo. Eu falei, não, para a pessoa querer fazer de novo, existe ainda alguma ânsia aí, né? Alguma coisa que ela sentiu que realmente precisa resolver. Isso foi a primeira coisa que eu observei. E segundo, que as pessoas começaram a sair também do consultório questionando muita coisa. E o questionar é essencial para o processo de cura. Porque se eu não me questiono, gente, se você não se questiona, ele é o passo 1, o mundo vai fazer isso com você. Uhum. As pessoas à sua volta vão fazer isso com você. E se você mesmo não consegue se reconhecer nos seus processos, aí lascou. Porque você vai ficar sempre pegando emprestado o quê? A opinião que o outro tem em relação a você, né? Em relação à sua vida. Você vai se tornar uma marionete das circunstâncias e assim por diante. Não, se eu for começar a falar que é da cascata, né, de coisas que acontecem. Então, esses questionamentos, eu falei, não, então peraí. Aí eu percebi esse fio solto. E eu fui fazer o test drive. Falei assim, eu preciso pensar o seguinte, como dar continuidade nesse processo da hipnoterapia sem ser a hipnoterapia? Falei, não, vai ser tipo assim, eu vou dar uma orientação emocional, uma orientação pós-consulta. Começou assim, uma orientação pós-consulta. Então eu vou atender essas pessoas uma vez por semana, e aí por 30 dias. Começou assim. E acontece que quando eu acessei essa ferramenta pela primeira vez, eu falei, gente, é isso. É isso. Foi sensacional, foi sensacional. Assim, eu fiquei em flow mesmo no processo. Quanto é que eu atendo a hipnoterapia hoje muito pontual. Tipo, se alguém quase pedir, pelo amor de Deus. Muitos já vão direto pra mentoria, né? Não precisa ter esse passo 1 da hipnose. Não tem, porque eu pego ferramentas da hipnoterapia hoje e aplico durante a sessão de mentoria. Que legal. Hoje eu não tenho mais a disposição de fazer uma sessão de hipnose. Por quê? Porque eu já entendi que, como eu faço na mentoria, o meu método ele é dividido em 3 etapas, que é o entendimento, o sentimento e a construção. Então, ou seja, você tem anotar. Tem umas coisas que a gente tem que anotar, gente. Porque você tem um panorama que você está vivendo, um processo de sofrimento, de dor. E por que ele fica agudo? Porque você não tem entendimento. O que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? Que sintoma é esse? Que bagunça é essa? Por que as coisas não são assim? Por que as coisas não são assadas? Tudo que você não tem entendimento causa confusão. Se causa confusão, você está sempre o quê? Distorcendo as coisas. Então, ok, eu preciso ganhar entendimento disso. E a mentoria vem, né? Todo o processo. Peraí, vamos ganhar entendimento disso? Do porquê que isso acontece? Dos padrões? De onde que vem isso? Quais são os seus porquês, suas motivações? Ok, a gente ganha entendimento. Uma vez que a gente ganha entendimento, aí nós vamos sentir, é o sentimento. Não, Marina, mas eu já sinto. Não, mas até hoje você sentiu de uma forma equivocada, de uma forma distorcida. Então agora, uma vez que você ganha entendimento, nós vamos sentir de uma forma ressignificada. Ressignifica o seu sentir em relação a determinada coisa, determinadas circunstâncias. Porque ninguém vai mudar marido, mudar mãe, mudar pai. Eles vão continuar sendo quem eles são, da forma que são. Mas é a sua maneira de sentir em relação a isso é que muda as coisas. Você consegue organizar o sentir, né? Não é mais aquele sentir impulsivo que a partir do sentir você já vai tirando suas conclusões e entendimentos. Você primeiro entende para depois... É isso? Tem que entender. Primeiro que você tem que entender por que aquilo te incomoda. Exato. Será por que te incomoda? Tá esbarrando em qual parte sua? Né? É muito fácil a gente transferir
as nossas dores, as nossas carências, porque o outro, mas é porque minha mãe isso, porque meu pai isso, meu marido. Tá. Mas por que você se sente assim? Por que incomoda? Por que incomoda? Aí, geralmente, entre amigas, a gente fala assim, vem dizer que se seu marido fizesse isso assim, você não iria. Uhum. Né? Ou seja, sempre querendo justificar a forma com que você se sente tão mal, tão, nossa, né, melindrosa, por conta da condução do outro, do jeito do outro ser. Ou seja, gente, mudar o outro precisar ser diferente para que você se sinta melhor e feliz? Não dá. Não, sinto muito, game over mesmo. Pode sentar e esperar o mundo acabar. Não vai. Tranquilamente. Não vai. Uma vez que você então sente de forma diferente, ressignificada, a partir do seu entendimento, aí você vai construir. Né? Você vai construir a realidade que você quer, da forma que te faz bem, da forma que te faz sentido. Porque até então você veio construindo sem entendimento, com o seu sentido totalmente distorcido, equivocado. E aí por isso que o resultado final... Uma caca. Não dá. Não vai. Não vai. Tá frustrante, tá cheio de angústia. Então esse é o processo. A mentoria, eu fui desenhando dessa forma e não fui desenhando sozinha. Entende que ela começou de uma forma muito espontânea e quem me ajudou a construir tudo isso foram as pessoas que se permitiram, né, ser tocadas. E eu fui construindo junto, né, com tudo que foi acontecendo. Então hoje pra mim é incrível fazer isso. Eu amo. Se a gente saúde mental, acho que nunca foi tão falada, graças a Deus, como tem sido ultimamente, né? Não tem como a gente falar de saúde mental e não associar com a grande pandemia que teve, porque parece que... Eu não tenho a visão de Poliana de que as pessoas estão melhores, não. Eu acho que elas estão mais como são. É como se tivesse colocado uma lupa. E a gente passou por um período, assim, que você não tinha outra opção a não ser olhar pra dentro. Não tinha como você olhar muito pro lado, não tinha muito como você conversar demais. Muitas pessoas foram companhias de si mesma. E aí pode ser uma delícia ou pode ser insuportável. E eu fico imaginando, porque claro, isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, mas aconteceu com muita gente, essa questão de mergulhar dentro de si, e ver, né? Realmente falar, nossa, a hora que desliga o pilotinho automático, meu Deus, peraí, andei até aqui meio bagunçado. Tem algumas coisas que não estão legais, tem algumas dores, tem alguns traumas, tem algumas angústias. E cada um externalizou, reverberou isso de uma forma. E eu acho que, pelo menos pelo que eu vi de amigos, familiares, pessoas próximas, as pessoas começaram a buscar mais uma ajuda que numa geração anterior era um pouco mais preconceituosa, essa busca de ajuda para a saúde mental. Porque, teoricamente, as pessoas acreditavam que era só para quem estava em estados, assim, extremos de necessidade. Eu acho que na verdade a gente descobriu que todos estávamos, né? Em maior ou menor grau, maior ou menor medida, mas a vida é desequilibrada. A vida é permanência, né? É. Então, eu vi que as pessoas começaram a procurar e assim, cada um de uma forma. Alguns foram buscar acompanhamento psiquiátrico, psicológico, alguns foram fazer cursos para si mesmo aprender a conduzir melhor. Eu vi muita gente buscando mentoria. Eu até, quando você estava falando de mentoria, eu lembrei de um conceito que eu ouvi falar sobre mentoria uma vez. Que, assim, uma diferença de mentoria e consultoria. Consultoria vai falar de um problema. Então, você vai juntar consultores para resolver um problema. Mentoria, normalmente, é uma pessoa que passou por um caminho
nebuloso, chegou do outro lado e tá jogando a cordinha pra você passar também. Então tem o famoso skin the game, né? Tem o famoso assim, eu entendo o que você está passando. Muito real isso. Eu fui bebendo de várias fontes de terapia espiritual, terapia holística, terapia comportamental e por aí foi. Eu pensei, isso tudo dá uma sopa muito massa. Porque nós não somos pizza. Não somos, eu amo pizza, mas nós não somos. Não dá pra me pegar e falar assim, não, aqui eu tô uma baguncinha, mas agora eu vou mexer só com a parte espiritual. Eu tentei fazer isso, tá? É só espiritual, porque se eu ficar aqui, ó, trabalhando só no espiritual, vai dar bom, vai dar tudo certo, porque aí eu vou pegar, fazer uma conexão com o divino, e aí, nossa, meu mentor, meu anjo da guarda, e tudo vai fluir, e eu vou ficar bem zen, e tá tudo certo. Opa, e de repente só espiritual não tava, não tinha dado o espiritual pode te dar uma grande injeção, mas não vai fazer por você. Não vai. Beleza, a yoga, nossa senhora, beleza, e eu fui pra yoga, falei, porque é o que falta. E aí a yoga, e eu fui na yoga e tudo mais. Uai, não era, e aquele, entende, o vazio? E aí foi o reiki, e aí veio várias outras questões, aí veio a hipnoterapia, eu pensei, nossa, era o que faltava, só que não. Porque eu, você, todos nós estamos em constante construção. Exato. E quando eu entendi que não existe isso, de eu estar pronta para nunca mais sentir um estado de desequilíbrio. Errada, de novo. Porque nós sempre vamos, de alguma forma, nos desequilibrar no meio dessa corda, né, infinita que é a vida. Nós somos eternos malabaristas, entende? Equilibristas. Meu sonho é ser equilibrada. Então, morre. Acabamos de perder a audiência das pessoas vivas desse podcast. Vamos começar a conversar com o submundo. Olha, gente, para. Romantizar. A gente romantiza muito os processos. Então, não tinha isso. Quando eu entendi que não era essa a questão, em que a mentoria, junto com todas essas letrinhas, né, da qual hoje eu faço uma sopa muito gostosa, que eu adoro me nutrir dela, se torna uma fonte de ferramenta para que você consiga se equilibrar nessa inconstância. Né? Não é simplesmente se manter equilibrado, não, porque vai vir circunstâncias, vão vir situações em que você provavelmente talvez vai cair. Mas a questão é, quanto tempo que você fica ali? Quantas coisas que você vai acabar destruindo ou contaminando, né, por conta da tua falta de clareza em relação ao que está acontecendo. Você já pensou se de repente você é uma persona em cada departamento da sua vida? Pira. E é o que a maioria das pessoas vivenciam. Por mais que digam que não. E eu acredito muito, igual, por exemplo, num ambiente corporativo, poxa, você precisa ser mais politizado, né? Sim, existem comportamentos. De postura. Não se trata de uma questão de máscara, né? Uma máscara da sua personalidade assim, né? Como profissional, a outra máscara aí você veste para poder estar na sua família, junto com seus amigos. Então, quando realmente eu compreendi, primeiro, que eu, Marina, não era uma pizza, e que as minhas bagunças se esbarravam em todas as áreas da minha vida, falei, bem, então a yoga só não vai, a parte espiritual também não engrena, né? E aí a profissional também não, porque a bagunça, ela é uma só, gente. Ela pode ser, lógico, complexa, mas ela tá aqui dentro, é minha. Então, onde eu estiver, o que eu for fazer, eu vou estar levando ela junto comigo. Né? E por isso que dizem assim, nossa, mas aí eu tô precisando de férias. Lá vai você nas juro férias. Que veio isso na minha cabeça. Falei, isso é tão fácil pegar qualquer coisa e falar assim, viajar e fugir e sair da realidade. Não tem como você fugir da cabeça. Você tá levando o quê? Você. A cabeça vai junto, não tá adianta. Tá junto. Não adianta. Então, nesse processo da mentoria, e eu tendo essa compreensão para comigo mesma, e isso eu tento ser leal a cada atendimento que eu faço, eu leio, você, né,
sabe como é que é o material, eu leio aquilo ali e penso, aonde que eu não sou fiel com isso? Né? Eu, Marina, quando eu falo assim de valores, né, é realmente uma filosofia de vida, aonde que isso aqui que eu estou transbordando para o meu cliente não tem ressonância com a minha vida. Eu preciso estar sempre fazendo essa observação. Para quê? Para que eu possa sempre estar ajustando o meu olhar, no sentido de não cair no erro, de estar interpretando o outro de acordo com as minhas crenças, de não estar julgando o outro, né, de acordo com aquilo que eu acho que é errado ou não. Então, assim, e por isso que o que torna assim, esse processo da mentoria tão especial é o mapa emocional. Quando eu tive assim, pensei, cara, tudo bem, né? Eu tô aqui, faço a mentoria, o atendimento é de 1 hora, 1 hora e meia, mas eu quero que meu cliente ele saia com material de algo que ele possa sempre estar recorrendo para lembrar, porque a gente sempre precisa ser lembrado. Sim. Então, poxa, o que eu posso fazer? Eu falei, eu vou fazer um mapa. Não tem mapa astral? Você vai lá pra saber, né? Adoro! Eu falei, gente, então eu vou fazer um mapa emocional. E aí eu desenvolvi essa ideia de estar montando um mapa emocional do meu cliente, entregando, digamos, o seu mini diário, né? Do seu raio-x emocional. E aí... é um soco no estômago. Porque... Olha, eu falo isso como uma pessoa que vivenciou esse processo. Porque às vezes a gente não imagina o quão é fácil nos ler. O quão fácil... Eu digo o seguinte, não tô subestimando, mas eu falo... A gente acha que a gente é complicadinho demais. Que a gente aumenta, a gente amplia muito os problemas. O problema é assim, né? E eu acho que é exatamente por isso que a gente precisa de ajuda nesse processo. Porque a partir do momento que você consegue colocar pra fora e você consegue ver que a pessoa conseguiu entender, gente, assim, eu não sei quantificar em percentual, mas já é metade, pelo menos, do caminho. De você ver que tem solução. O seu problema não é tão maior assim que o do outro. A sua dor não é tão gigante. Claro, vamos validar. Todo mundo tem direito de pensar, de sentir, de doer. E é necessário ter essa empatia, enfim. Mas também não é o fim do mundo. Quando vem essa sensação, não é o fim do mundo. E tá dependendo só de quem pra se resolver. É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega, por isso o soco no estômago. Porque aí cai em si de que, independentemente das interferências, o caminho que te fez chegar até aqui não é o mesmo caminho que vai te levar daqui pra frente. O processo da mentoria tem esse pico, quando realmente o meu cliente entende que é só ele. No meio, ele é o centro de toda a bagunça dele, tá? Não tô falando do outro, dele. Até mesmo porque ele tá ali. Primeiro que ele começa por quê? Por causa da mãe, por causa do pai, por causa dos filhos, por causa da profissão. Ele começa por motivos externos. Eu preciso aprender a lidar com isso. Porque meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo, eu quero largar o trabalho, eu quero largar o marido, eu quero... E aí, quando existe eu falo, a virada assim da chave, de começar a perceber... Senão, perdão. A Bia fica muito emocionada, ela não quer tossir. De começar a perceber que ele é o centro de tudo, de todas as mazelas, dores e sofrimentos. Aí a pessoa, às vezes, a questão da autorresponsabilidade, aí entra, né, nessa tecla que eu bato, porque esse foi um dos ingredientes fundamentais pro meu processo de cura. Acho que para todos, Marina, de certa forma. Eu sempre falo assim, porque aí eu percebi que ao longo do caminho eu comecei a distorcer isso também, porque, gente, a capacidade que a gente tem de distorcer as coisas é surreal. Por quê? Porque você se tornar autorresponsável é muito doloroso e requer muito suor. E as pessoas precisam entender que autorresponsabilidade e necessidade de controle são coisas distintas, né? É isso que eu ia falar. Porque a autorresponsabilidade está em si. O controle a gente fica jogando nos outros. E a gente acha que assumir responsabilidade é ficar controlando. Isso aqui tá sob meu controle. Na verdade, nada tá sob o controle, porque a gente vê que a gente não consegue se controlar, né? E fala mais sobre esse conceito de autorresponsabilidade, que eu acho que isso foi... A questão é a autorresponsabilidade não é pelo que eu sinto, são pelas minhas reações.
Porque, gente, a gente não controla a emoção. Pelo amor de Deus. Começa por aí. Nós somos seres emocionais. Tá? Nosso cérebro reptiliano, ele tá aqui, ó. Nós somos a evolução disso. Mas ele ainda tá aqui. Mas nós somos a evolução disso. Por isso que, né? Somos quem somos. Então, nós somos seres emocionais. É isso que nos distingue, né, dos outros animais. Capacidade de sentir, de reagir, de pensar em relação a isso. Então, ok, nós não temos controle sobre o que a gente sente. De repente a gente está aqui conversando e alguém bate na porta e te conta que algo ruim aconteceu ali, algo que você não esperava. Você vai ser tomado por uma emoção. Você não estava esperando por aquilo. Mas de repente você quer controlar isso. Erro. Porque a gente não controla a emoção, a gente controla a reação. Isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade emocional, né? Tô dizendo. Autorresponsabilidade emocional. É você conseguir direcionar as suas reações baseado naquilo que você está sentindo. De forma que seja construtivo para você, em primeiro lugar, e automaticamente, sendo construtivo para você, isso vai respingar também para o bem maior de tudo à sua volta. Fazer esse processo não existe fim. É um exercício diário. Se você parar uma semana, é igual assim, né? Memória muscular. Ela não existe. Ela realmente precisa ser uma constância e requer autoobservação. Né? Porque de repente você tá ali, algo ruim acontece e você fica super bad. Um dia, 2 dias, 3 dias. É aquele tempo, para. A autorresponsabilidade ali foi para sucuia, para algum outro lugar. Primeiro, talvez você nunca teve, né? Ou se conseguiu começar a construir de alguma forma, se negligenciou em algum momento. E não dá. Não dá porque é um exercício realmente diário. Então, autorresponsabilidade é autonomia. A partir do momento que eu me torno autorresponsável, eu tenho autonomia emocional. O que é autonomia emocional? Não depende do outro. É você realmente, assim, ó, anular o... Quer uma pausa aí? Agora. É a gente conseguir neutralizar esse câncer emocional que é a dependência. É muito triste a gente ser dependente emocional do outro ou de alguma circunstância, porque eu estou sempre dependendo de coisas ou de pessoas para conseguir ser e realizar alguma coisa. Se alguém chega em mim, para mim, né, e é por conta de um transtorno, ou por conta de algum desequilíbrio emocional, puramente emocional, né? Minha vida profissional tá uma zona, meu casamento, meu relacionamento, eu comigo mesmo, enfim. Eu falo, beleza, me fala um pouco disso, aí a pessoa vai transbordar, tá? Em outro momento, como que é a sua alimentação? Como são os seus hábitos? Tá, ok. Você toma algum remédio, alguma medicação para alguma... O que tem a ver? Eu vim aqui para poder falar, tô te entendendo. E aí, como é a sua vida espiritual? Das gavetinhas, né? Como é a sua vida espiritual? E aí, que vida espiritual? O que tem a ver? Minha religião, E aí eu vou pegando os pedaços, porque a pessoa passou uma vida inteira achando que ela era só uma parte, né? Uma parte, assim, do todo que ela achou que ela era só aquela parte. Não. E aí a gente vai juntando, até que a pizza fique completinha de novo. E ela tá bem no centro de todos os pedaços. E aí quando ela ganha o entendimento realmente que ela é a soma de tudo isso, as coisas começam a acontecer. Por que a gente foge tanto de ser inteiro? Sabe, a gente conversou até antes disso tudo aqui começar sobre vulnerabilidade. Sim. E eu começo assim, e eu acredito que é exatamente por isso. Como assim? Ser vulnerável. Eu não posso ser vulnerável. Não sei porquê, eu não sei em que momento que convenceram a gente disso. Que a gente não pode ser vulnerável. Que ser vulnerável é sinônimo de fraqueza. Como assim eu não sou uma mãe incrível? Como assim eu não consigo amamentar meu filho? Como assim eu tô prestes a me divorciar? Nossa, não posso. Como assim eu preciso ter que dar conta de trabalhar, de dar conta da casa, do filho? Eu tenho o quê? O tempo todo?
né? E eu falo muito aqui na nossa linguagem feminina, caramba, mas isso deve ser também muito pesado para o homem, muito pesado. No meu universo, por exemplo, de atendimento, eu já atendi só 3 homens, né? E eu fico pensando que para um homem acessar, por exemplo, ferramentas de autodesenvolvimento emocional, é sempre muito tenso para eles. Um homem chorar por conta de uma fragilidade emocional, sabe? Então, assim, a negação da fragilidade torna todo o resto muito inacessível, as nossas partes. Né? Porque se eu tiver que mexer naquilo, não, deixa quieto. Pra quê? Só que se você... É aquele famoso se... Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem muito como a gente estava dizendo. A gente viaja, a gente dá uma iludida, aí depois você volta pra rotina, pra onde você tava. Por que não ser real consigo? A gente questiona tanto rede social. Eu tenho uma certa birra, assim, das pessoas que ficam... porque a internet tá destruindo famílias. Porque o Instagram só tem futilidade, plasticidade. Não tem gente de verdade. Falei, gente, tudo isso é ferramenta. A gente devia estar pensando, por que as pessoas que usam essa ferramenta não estão usando para serem reais, não estão usando para... Claro, hoje em dia nós temos grandes e belas exceções a essa regra. Mas vem aquilo de novo. Toda hora que eu vou falar de qualquer coisa que eu lembro da palavra de autorresponsabilidade. A gente não quer que a culpa seja nossa. A gente quer que a culpa seja do Instagram, seja da internet. Ou então, dessa geração de agora. Essa geração de agora. Se não tem autorresponsabilidade, tem culpa. Eu falo isso, mas eu detesto essa palavra. Porque quando você fala culpa, pronto, você já não é autorresponsável. Você já fica assim, de quem? Minha não é. Quem? Eu fiz minha parte. Vamos dar nome aos bois aqui nesse negócio. Quem é? E começa batata quente, né? Começa grande e perigoso, batata quente. Eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas por uma construtora. É um case, assim, de batata quente absurdo. Porque até pra assumir, assim, não fui eu que abri uma porta. Vira uma coisa. E eu falei assim, gente, por que esse medo da gente assumir que a gente erra, que a gente aprende, que a gente não tá pronto? A gente, pra fazer um vestibular, a gente não tá pronto. A gente, pra assumir um trabalho, a gente não tá pronto. E eu acho que dificilmente a gente vai chegar nesse ponto. Se você chegar num ponto que não tem nada pra aprender, pra compartilhar, qual sentido? Qual sentido? Por que todo mundo tem que se achar... A gente se cobra tanto de estar nessa posição, assim, de... Tô pronto. Não estamos. E talvez quanto mais cedo se a gente parasse e assumisse isso, não tô pronto, não sei de tudo, tem ferida, tem machucado, tem coisa pra curar. Antes tempo a gente perdia, menos gente a gente machucava, menos conflito a gente se metia pra nós. Antes a gente encontrava um caminho profissional que fizesse mais sentido. Hoje o que eu tenho, ontem mesmo, conversando com família, o tanto de pessoas fazendo essas transições de carreira, pivotando a área de atuação totalmente. Parece que a gente precisa dessa dor, como você disse, que é pra dar aquele... É a dor da alma. Pra dar aquele assim, o que eu tô fazendo? Por quê? Por quê? Quando a gente começa a se perguntar o porquê de tantas coisas, a gente vê o tanto que esses porquês estão mais pra fora do que pra dentro. E detalhe, não é o porquê, não é um simples porquê. É porque eu. No sentido assim, porque eu não consegui prosperar nisso. Aonde que eu não... Porque a autorresponsabilidade é aqui, ó. Do eu. Eu. Porque o que é do outro, você não tem nada a ver com isso. Eu ouvi uma coisa muito interessante, eu falei, gente, isso é o auge da autorresponsabilidade. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas olha só essa frase. Eu te amo.
E você não tem nada a ver com isso. Quer dizer o seguinte, tudo bem se você não for recíproco, porque a reciprocidade também é uma forma de controle. É bonita a reciprocidade, é legal, lógico que é legal. Mas então quer dizer que se ela não acontece eu não te amo mais? Então meu amor por você sempre foi baseado em condições. Então eu te amo, mas você não tem nada a ver com isso. Eu falei, cara, peraí, nova meta eu tenho. Tem uma nova meta agora. Isso é incrível, porque, ou seja, quando você acha que já acessou coisas ali, você fala, nossa, eu ainda posso desdobrar para isso daqui, que é mais incrível ainda. E essa questão da fragilidade, ela é tão séria, porque quando você não se permite ser, não é frágil, né? Vulnerável, porque a fragilidade é outra caixinha aqui, mas outra caixinha não, um estado de adoecimento. Digamos que a fragilidade é um estado de adoecimento da vulnerabilidade, tá? Porque você não vai se permitindo, né, ser vulnerável, não é nem ser, é sentir a sua vulnerabilidade, olhar para ela, entender de onde ela vem. Você vai evitando que ela venha na superfície, né? Fica só... E você sabe qual que é a primeira coisa que surge acima dela para poder tapar, porque o que tá tapando aqui? Arrogância. Mas eu não sou arrogante, eu sou humilde. Mas aí se alguém vira pra você e fala, nossa, Bia, pelo amor de Deus, você ri muito alto. Uma coisinha boba, sabe? Acontece que você já tá tão assim esgotada que aquilo ali te faz ficar numa defensiva constante. Aí você fica o quê? Frágil. Cheia de milindres, sabe? Aquela pessoa cheia de milindres, você não pode falar nada. Que aí qualquer coisa ela acha que é com ela. Exato. Leva pro pessoal tudo, né? Então, assim... Os estados de adoecimento, eles têm várias camadas e assim, tem vários nomes também e as pessoas não percebem isso e eu vejo, pelo menos ao longo do tempo, eu venho percebendo que a arrogância, ela permeia muito tudo isso, porque é o seguinte, se eu não reconheço algo que eu, não é nem que eu sou, mas que eu estou, né, por exemplo, eu estou acessando digamos, a carência, estou no estado. Cara, mas cara, quanto tempo? Sei lá, eu tenho 10 anos, não importa. Mas eu tô ali, sou carentona. Mas eu não reconheço. Então, se eu não reconheço, eu tô arrogante. Arrogante comigo. Arrogante o processo, querendo dar uma de fodona. Entendeu? Fodona na relação, fodona em tudo, não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. E aí vem os nomes bonitos que a gente dá, super nobres, né? Para poder realmente justificar aí as nossas falhas com a gente mesmo. E aí, se eu não consigo, se eu não me permito ser vulnerável, então quer dizer que eu sou sempre foda. Nossa, não se põe nesse lugar, por favor. Foda. Porque senão... Eu falo assim... Não dá nem pra conversar mais, né? Carneiro, assim, eu sou fã. Mas entende? É porque seja foda. Aí não distorce, só não distorce, sabe? Tá tudo bem você ser foda naquilo que você propõe fazer, mas é igual o que você disse, com a sua verdade. Real. As suas bagunças também. Eu sou foda, eu reconheço a minha bagunça aqui, ó, tá uma zona, carentona, super dependente, emocional. Ok, eu tô vendo tudo isso daqui. Não quero fugir disso daqui. Eu vou ser foda mesmo, vou ser foda pra poder entender, sentir, ressignificar e construir. Construir diferente do que eu venho fazendo uma vida inteira. Porque, olha, conseguir olhar pras tuas vulnerabilidades, encarar elas, é ser foda. Isso é ser foda. Não é você ter resultados ou dinheiro na tua conta, que você pode ter bilhões e você tá numa zona... A gente confunde, né? Isso. O resultado com reconhecimento. Nossa. Com muita coisa, muita distorção. Vindo pra cá, e eu meditando já, né, sobre tudo que a gente ia falar, e eu sou daquelas que choram no trânsito, assim, várias vezes quando eu vejo... a fragilidade da humanidade, assim, né? No sinaleiro, por conta de pandemia, as coisas ficaram, né? Eu falo que as desigualdades, né? Ficaram, assim, muito visíveis, muita gente precisou ir para as ruas, né? E aí eu também fiquei muito sensível, muito mais sensível em relação a algumas coisas. E aí, vindo para cá, eu vi um senhor, poderia ser meu pai, vestido assim, né? Uma roupa, né? Não tão suja, mas é aquela questão que você percebe que a pessoa tem uma casa, sabe? Ela tem um lugar.
mas extremamente frágil. Aí eu pensei, cara, tudo bem, às vezes ele tem... As questões podem ser inúmeras, né? Nossa, a gente pode assim, viajar na maionese aqui em relação ao cenário, né? Mas aí eu fiquei pensando, ok, é uma situação super frágil, mas talvez ele tenha até família que está procurando ele nesse momento, digamos. Vamos aqui montar uma historinha, né? Só para poder realmente montar uma metáfora do que a gente está querendo dizer, mas talvez aquele senhor ele tenha até uma família que esteja procurando por ele. E ele estava de frente a uma distribuidora de bebidas. Então, assim, provável que ele está pedindo dinheiro e ele estava passando com um bonezinho porque ele queria uma bebida. E talvez não, tá? É só metáfora. Ok. E qual que é a grande vulnerabilidade dele? Digamos que seja o álcool. E às vezes ele tem a estrutura familiar para dizer, por aqui não, você precisa de ajuda. Vamos ali, eu tô com você, segura na minha mão, vamos. Mas o que a arrogância faz? Já que você quer esse caminho, eu viro as costas. Não, você pode ter 10 mãos, essa é a questão dele. Ele pode ter 10 mãos querendo puxar ele. É igual dizer aqui pra você, eu falo, igual isso pros meus clientes, tá aqui minha mão, tamo aqui. Mas eu não posso ir lá e puxar. Não dá. Então, o extremo, a questão da arrogância e você não conseguir olhar para a tua fragilidade, né? Porque a fragilidade já está, no caso dele, digamos, já chegou ao estado de adoecimento da vulnerabilidade. Ele tinha uma vulnerabilidade, digamos, o álcool. De novo, né, gente? Um exemplo. O álcool. Mas ele não reconhece. Não sou alcoólatra. Não, eu tenho controle. Não alcançam. Eu tenho controle. Tá tudo certo. Ou seja, a arrogância do olhar para si mesmo, eu tô dizendo, tá? Então, aquele olhar arrogante para consigo mesmo, para com as suas vulnerabilidades. Eu não enxergo, eu não quero olhar, eu não reconheço, e aquilo ali, cara, aquilo ali vai adoecendo, e você fica extremamente frágil ao ponto de se tornar um miserável. Em qualquer área da sua vida. Né? Quando a gente fala mendigar, assim, poxa, você pode viver isso em várias áreas da sua vida. Como muita gente mantém relações extremamente tóxicas e adoecidas, né? É um medíocre, emocionalmente falando. Como você acha que dá para ser um ponto de partida legal para que a pessoa comece a se perceber? Porque pelo que a gente tem conversado, tudo vem daí, né? Autoobservação. Qual seria, às vezes, um exercício prático ou algo que qualquer pessoa possa fazer para já se balizar, se avaliar? Teve uma vez que uma professora de literatura falou assim pra mim: nenhum vilão se enxerga como vilão. Não mesmo. Ele tem suas dores, suas causas, seus motivos. Inclusive, esses filmes de super-herói, quando eles invertem e colocam na ótica do vilão, você começa a gostar do vilão. Você fala, tadinho, ele tem um porquê disso tudo e tal. Então, às vezes, é muito difícil. Claro que eu entendo que vem uma arrogância, vem uma vaidade, vem não, eu não tenho nenhum problema. Mas e se a gente fosse parar pra pensar assim, e se eu tivesse um problema? O que será que é? Mas de uma forma também que a pessoa não pire. Mas que talvez traga um pouco a consciência, assim. Você teria alguma sugestão? Acho que é até uma pergunta boa pra gente tocar naquele assunto que eu cheguei a comentar com você sobre o meu projeto Previnamente. Porque é exatamente isso. Eu comecei a pensar o que teria sido, o que eu teria, digamos, feito de diferente para prevenir, de uma forma preventiva, né? Tudo isso que de alguma maneira poderia ter, né, acontecido comigo. Então, todas as dores que eu acessei, todos os estados de sofrimento. Cara, em que momento que eu poderia ter evitado isso? Porque com certeza eu poderia, porque é livre-arbítrio o tempo todo. Sim. Lógico, né? Dentro daquilo que eu tinha, da minha extrema imaturidade e desequilíbrio, era o que eu conseguia. Né? Mas, o que eu poderia ter feito? E aí eu comecei a pensar nisso. Então, se eu realmente gostaria que muitas pessoas não chegassem à fase aguda,
né, dos seus estados crônicos, então, para isso, ela precisaria começar a viver de uma forma preventiva. Poxa, você fica vivendo de uma forma preventiva por conta da diabetes, por conta do colesterol. Muita gente, por exemplo, até financeiramente, faz reserva de emergência, prevenindo, você está prevenindo. Exato. Você está prevenindo um monte de coisa. Mas a sua mente, meu Deus, quem somos nós, se esse sistema funcionar direito? Por que não nós começarmos a viver de forma preventiva? Onde nossas escolhas, nossos hábitos patrocinem isso, né? Porque ninguém pode... Isso ninguém pode fazer por nós. Não. E a gente subestima os pequenos hábitos constantes, né? Nossa, mãe. A gente subestima. A gente acha que tem um botão numa caixinha secreta escondido que na hora que a gente chegar na caixinha, apertar o botão, resolveu. Tem um mistério. Tem uma coisa. Você sabe homeopatia, né? Homeopatia, Sim. todo mundo conhece homeopatia. Não é só gotinhas? Então é isso. Eu já falei isso muito, que a questão da cura emocional de forma preventiva é igual homeopatia. Não, igual floral, né? Vamos falar do floral. Vamos falar do floral. 4 gotinhas por dia. 4 gotinhas por dia. Todo santo dia. E num texto que eu até escrevi recentemente, eu falei que fórmulas de cura, pílula de cura, ela não existe. Toma aqui, Bia, pode tomar essa pílula que tá tudo resolvido. Não. São gotas diárias. Até quando? Até você não estar mais aqui. Se é que você realmente... Eu não sei que tipo de vida que você quer ter, né? Mas pensando, se nós estamos falando aqui de saúde mental e emocional, e uma coisa muito, muito importante, isso eu falo com toda a minha alma, que eu acho que se eu pudesse dizer, coloque, igual o Joel tá falando, se você pudesse colocar uma frase no outdoor para todo mundo ler, traduzido para todas as línguas, chegasse a cada um, eu diria: não negligencie a sua saúde emocional, porque ela pode virar um transtorno psiquiátrico. Finish. Então, assim, a partir do momento que você fica com essa pulga atrás da sua orelha, dorme com ela, filha. E acorda com ela todo santo dia. Porque eu tenho certeza que ninguém quer acessar transtorno de pânico, de ansiedade, de bipolaridade. Por mais que alguns tenham interferência e tenham, assim, esses quadros orgânicos envolvidos, mas você pode também desenvolver, tá bom? Biologicamente, seu estômago dói se você sente uma ansiedade, se você sente um medo muito, né, chocante. Você tem diarreia. Tem muita gente que fica nervosa e vai pro banheiro. Olha só que incrível. As emoções, elas mudam toda a nossa função orgânica. Com certeza. Então, imagine isso de uma forma crônica ao longo do tempo. Você pode desenvolver. E eu achei interessante quando você falou nessa fase de anamnese do paciente, que você pergunta não só sobre o caso específico que ele veio trazer para você, mas da alimentação, das práticas, da religião e tudo, porque tudo isso está alimentando esse estado emocional. E como você falou também, da mesma forma que a cura não vem com botão, a doença também não vem com botão. São processos. E aí a gente fala de novo de hábito. O hábito vai te levar à cura ou à doença. De qualquer coisa que seja. Eu achei muito instigante quando eu fiz aquele desafio, que as pessoas falaram: mas por que existe uma meta de tomar um chá e agradecer? Eu falei porque eu precisava colocar, era um hábito que eu precisava pôr no meu dia, porque eu estava passando por um processo de extrema tristeza. Eu precisava me lembrar do que eu tenho para agradecer, para ir puxando aquelas fontes de alegria, aquelas fontes de... Foi uma coisa que eu achei para mim, foi uma coisa que me era vital no momento, para sair daquele estado. O desafio surgiu numa tentativa de eu mesma me resgatar. Sim. E você falando disso, eu lembrei. Porque na hora, eu não justifiquei muito. Eu só falei, não, tem que fazer, tem que agradecer, vamos espalhar energia boa e tal. Depois, as pessoas viam no particular falando assim, você não tá entendendo o que mudou em 30 dias
Porque eu tô agradecendo. Porque a gente treina tanto o nosso olhar pra onde a gente tá errando, onde a gente tá... a gente ainda precisa melhorar, a gente ainda precisa consertar, isso aqui ainda não tá bom, eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais eficiente, eu preciso ser isso, preciso, que você não tem aquela visão de topo de montanha de falar assim, até onde eu já evoluí, eu já fiz alguma coisa. Se reconheça um pouco. Sim. A gente não cuida também da saúde mental, é claro, né? A gente precisa ter autorresponsabilidade, como você falou, a gente precisa assumir falhas, entender que a nossa cura também depende da gente. Mas aí, às vezes, as pessoas caminham por esse lado da chibatada. Muito. E esquecem que processo de cura também precisa ter acolhimento, reconhecimento. Sim. Então, tinham pessoas falando assim... Porque era muito engraçado. As pessoas se empenhavam tanto para fazer atividade física, tanto para falar assim, nossa, eu fiz uma coisa mirabolante. O prato de salada, pediu para a pessoa comer um pratinho, virava aquela folha. E na hora de agradecimento, a primeira vez do desafio, as pessoas falavam assim, agradeço pela minha saúde, pela minha família e pelo meu trabalho. Eu falei, não, gente, pera. Vocês podem fazer melhor que isso. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje que você agradece? E no começo, as pessoas falavam assim, não, mas pensar 3 coisas do dia que deram certo, tem que ser um dia muito bom. E sabe quando vi aquela coisa assim, emperrada? Aí foi passando tempo, as pessoas começaram a colocar mais coisas. E aí começaram a mencionar algum familiar. E começava a mencionar algum colega de trabalho. Que, nossa, essa pessoa hoje me ajudou a fazer isso aqui. Nossa, graças a Deus que essa pessoa apareceu até no momento difícil. E aí, isso me fez muito pensar. Falei, por que a gente não tem esses micro hábitos? Por isso que eu te perguntei nessa questão de prevenção, que você bem definiu, conseguiu traduzir melhor em palavras o que seria. Agradecer é uma forma de prevenir. Isso eu vi na prática. O que mais pode ajudar a gente a prevenir esses estados adoecivos? Não só o doentio que a gente já se encontra, mas que ajuda a prevenir a gente a não acessar esses outros tipos de transtornos. Nutrição. Olha. Quando você pensa... Você passa a gente, infelizmente, uma das coisas que patrocina muito o adoecimento mental e emocional é o automatismo, né? Você entra no automático. Então, nossa, você chega no final do dia exausto. Aí você fala, não, o dia foi muito produtivo. Ótimo. Mas ele foi nutritivo? Como assim? Eu estou exausta. Tá, mas você está exausta, você fez o quê? A gente, de novo, não se questiona. A gente não se questiona. Então, a nutrição, aquilo que hábitos que patrocinam o meu espírito, as minhas emoções, as minhas boas emoções. O agradecer é uma delas. Isso nutre. Isso faz a gente se lembrar, na verdade. Né? Poxa, ao que realmente tem valor. Porque quando você agradece, você se vincula automaticamente ao que tem valor. Poxa, é uma coisa tão simples, às vezes, se alguém lê, né? Mas pra você, uau, aquilo foi incrível. E aí, quando você lembra que pequenos detalhes assim fazem você acessar um momento tão gostoso de gratidão, você fala, eu não posso viver sem isso. Eu quero isso, sempre, sempre. E aí você começa a ficar sempre em busca disso. Então, nutrição. Hoje, pra mim, é muito assim, eu sempre faço essa balança no final do dia. O que eu fiz hoje que me nutriu? Tem dia que eu vejo que eu não fiz nada. Isso é péssimo. Quando eu percebo que num dia que você fica aí acordado praticamente o quê? 18 horas, né? 20 horas, né? Dependendo do batidão de cada um, você fala, cara, eu só corri atrás de entregar número. Ou de cumprir responsabilidades pontuais, né? Mas e nutrir? O que eu fiz para nutrir? Nutrir meu corpo, minha mente, meu espírito. Então, quando você fala de nutrição, não é só um olhar para alimentação. Não mesmo. É para um tipo de... Não mesmo, realmente gente que come bonito e faz exercício, tem um monte numa clínica psiquiátrica. Tá? Porque isso é externo. Tudo bem, o alimento vai entrar, tá? Isso é
fundamental. Mas isso aí, um ensinamento da yoga, que foi, da yoga não, desculpa, da Ayurveda, né, que eu tô finalizando também, e depois a gente tem que vir só pra falar disso, porque aí dá mais um pano pra manga. Eu vou me especializar na Ayurveda psiquiátrica, né? A parte psiquiátrica da Ayurveda. Então, assim, psiquiátrica, meu a gente Deus. vai falando tão rápido. Mas a questão do seguinte, quando você pega um alimento, e aí você pega, pão de queijo, amo, e aí você fala assim, eu vou comer esse pão de queijo. Mas ele me nutre? Ele nutre uma emoção. Gente, a minha emoção. Porque quando eu como esse pão de queijo, eu lembro da casa da minha avó. E na hora que eu tô comendo aquilo ainda com um cafezinho quente, nossa, isso tem um valor afetivo pra mim. Ok? Então eu como aqui. Não como, aí tem aqui não, pão de queijo é carboidrato. Não, aí eu vou comer proteína. Porque o meu objetivo, né, é ganhar massa muscular, ok. Eu tô focada no objetivo, né? Beleza. E aí isso nutre o meu corpo com um objetivo. Só porque tem o quê? Encontre o erro. Vem aqui. Eu, Marina, amo pão de queijo. Mas aí tem aqui um ovão, né? Proteína pura, clara, muitas claras, quase nada de gema e o pão de queijo aqui. Aí eu olho. Mas assim, poxa, eu treino, tá? Crossfiteira, adoro, treino mesmo e focada em... Marina, mas é o seu foco. Tá, mas eu não sou atleta. É algo, né? Que atletismo, a gente não vamos misturar as bolas. Sim, porque a galera, entende, invalida o que você fala, porque mistura as bolas, não vamos misturar. Nós estamos falando só de emoções, gente. Então aqui, ó, aí tem um pão de queijo e tem os ovos. E eu olho aqui e falo, ok. Eu fico olhando o pão de queijo, olho o ovo. Cara, as minhas emoções pulam no pão de queijo. Pulam. Eu quero pão de queijo. Mas não, eu tenho um objetivo. O meu objetivo é a massa muscular e eu vou comer o ovo. Beleza. Qual que é o erro? É difícil falar, viu? Porque eu estou nesse processo. O erro, na verdade, é o seguinte. Adulto faz aquilo que é necessário para conseguir aquilo que quer. Ok? Tá tudo certo. Só porque qual que é o problema quando isso fica crônico? Crônico. Ou seja, o tempo todo eu tô olhando pão de queijo aqui, ó, que é o meu afetivo. Né? Eu amo ovo também. Mas, cara, eu amo pão de queijo. Naquele dia... Eu queria tanto comer, mas eu não fui. Daí eu fiz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí eu fiz uma vida. Gente, olha só. O grande problema dos hábitos é que eles precisam fazer sentido. Tá? É muito bonito. Nem tudo é pra todo mundo. E aí você começa a achar que você realmente é um fracasso. Porque você não consegue manter a constância naquele trem que não faz sentido pra você. Então, se você quer inserir bons hábitos, tem que fazer sentido. Porque senão você começa a distorcer e aquilo ali, aquela proteína que você come todo dia para poder construir os seus músculos, vira um processo de neurose. Aí você adoece. Exato. De novo. Você quer os músculos para quê? Você vai usar para alguma coisa? Beleza, que seja estética, né? Sabe, né? Mas que seja estética. Que seja, e tá tudo bem, tá? Mas e por quê? E por que você precisa dessa estética? Por que você quer? Tá tudo certo querer. Hã? Pra ser aceito, será? Pra ser incluído. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Precisa pensar. Agora não, eu me sinto melhor, eu como, por exemplo, no meu caso, tá? Eu amo um pão de queijo. Mas eu entendo que existem momentos, certo? Eu não vou nunca mais olhar para um pão de queijo, virar as costas pro pão de queijo, porque, nossa, isso pode me dar uma queimação, isso pode engordar, isso pode não sei o quê. Não, mas também você entende que se você viver só o lado afetivo, você desequilibra. Se você vai só pro racional explicadinho, você também vai desequilibrar. E de novo, não é o equilíbrio. Você tá vendo que é você sambar, é você conseguir dançar no meio de tudo isso, da sua emoção do pão de queijo, na sua de querer manter a sua rotina de exercício, né, de boa alimentação durante a semana. Poxa, então meu dia livre é o pão de queijo, é o sorvete, é sei lá o que você, né, tem vontade. Mas é você sambar no meio de tudo isso. Então, quando você... é uma palavra, assim, chave para isso daqui. Quando existe rigidez, existe controle. E aí, quando transformar as nossas emoções, né, de viver elas de uma forma rígida, vai te adoecer. Vai. Porque não adianta a gente achar que a gente é só razão o tempo inteiro.
tem que ter, né? Tem que ter uma parcelinha ali pra gente sentir. Tem que ter uma parcelinha pra gente se inspirar. Tem que ter uma parcelinha ali pra gente celebrar. A pessoa que consegue agradecer por uma coisa ruim. Ixi, polêmica. Polêmica. Sabe por que eu aprendi isso num dos workshops da vida aí, que eu fiz, que um dos processos de cura era você conseguir agradecer por aquilo de ruim que estava te acontecendo. Eu demorei 3 dias. Falei, como? Como? Isso aqui tá me matando. Como é que eu vou agradecer por isso? E aí que eu fui entendendo das coisas incríveis de transformação, de amadurecimento, que aquilo de ruim estava proporcionando na minha vida. Porra, mas eu precisava passar por isso para poder conseguir aprender aquela outra coisa? Precisava. Por quê? Porque as minhas ferramentas internas ainda eram muito medíocres. É porque antes de você ter passado por isso, você foi atrás de todo o restante? Talvez. Então eu entendi que agradecer até pelo ruim, isso te faz ser uma pessoa muito mais feliz. Algumas pessoas julgam isso como positividade tóxica, né? Positividade tóxica é quando você tenta convencer o outro. Agora, se você é consigo mesma, eu entendi. sou. Agora, você quer convencer o outro que aquela sua fórmula... Porque aí já entra uma questão de invalidação, né? A dor do outro. Você não pode sentir dor. Gente, invalidar a dor do outro Não dá. é muita arrogância. Mas eu acho que nem do outro, nem da gente. É aí que acho que deve ser a dificuldade de vocês, profissionais da saúde mental, dosarem. Até que ponto a gente tem que acolher, a gente valida a dor, e até que ponto a gente fala assim, agora chega, né? Bora reagir? Vamos trabalhar para que essa dor... Porque eu acho que isso é muito delicado de se fazer. Muito. Porque qual que é o momento que a pessoa está preparada para reagir? A gente nunca sabe. Eu estava falando essa questão da felicidade, e está muito conectado ao merecimento, né? Porque isso é algo que eu vivencio nos meus atendimentos. Então, a pessoa, ela, durante todo o discurso dela, ela não merece. Ela fala que ela não merece? Não. Ela não fala, mas ela não precisa falar. Ela contextualiza Ela como? contextualiza o tempo todo isso. Em que momento que essa pessoa deixou de acreditar que ela não merece? Meu Deus, eu vivi muito a minha vida em vários aspectos achando que eu não merecia. Mas eu não achava que era por causa disso. Eu achava que era por conta de outras questões. Então, se eu acho que eu não mereço, quem vai? Quem? Alguém vai ter que me convencer disso? Quantas vezes, talvez você, Bia, alguém já virou para você e disse, Bia, isso é incrível. Caramba, esse trabalho que você faz, isso que você faz. E aí você ouve aquilo de uma forma... nossa, onde essa pessoa está vendo isso? De repente... as pessoas à nossa volta conseguem reconhecer nossos talentos e nós não. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com muitas pessoas. Isso é um estado de vulnerabilidade muito grande em relação à sua autoestima. Então, você não se reconhecer. Né? Nessa sua questão, ou seja, em que momento você oferece a cura, em que momento você oferece o colo? Né? Então, você acolhe. Gente... primeiro você acolhe, porque como é que você vai entender o negócio se você não acolher? Claro, a pessoa até já breca, né? Você não vai nem transbordar. Lógico que existe essa etapa. Eu divido dessa forma. Primeiro eu acolho, para entender. Aí depois que eu acolho, as coisas começam a acontecer. Gente, eu juro. Tem sessão que eu termino, que eu falo, eu acho que esse meu cliente, na próxima semana ele não volta. Que começa a chibatada. Vai. Eu falo, eu acho que ele não volta. Vai. E detalhe importante quando você fala isso, aí nós já vamos, assim, fugindo do ambiente profissional, a gente invalida a dor do outro o tempo todo, né? Por conta do julgamento. É muito fácil a gente querer arrumar a vida do outro, né? Muito fácil. É muito mais... E aí a gente invalida querendo dizer o seguinte, de novo, a arrogância, né? Poxa, isso é tão... Você acredita que fulano tá assim, depressão, isso e isso? Porque... aconteceu, né? Tal coisa. Pelo amor de Deus, né? Gente. Me passa na cabeça muito isso, porque não é só por uma questão de consultório, de ali, particular,
Mas no dia a dia tem hora que a gente se vê em algumas circunstâncias que a gente não sabe. Será que essa pessoa tá precisando de uma acolhida ou ela tá precisando de um choque, como as pessoas falam? Por quê? Esse olhar aí tênue ali É uma linha muito confusa. Porque, claro, a gente... Primeiro que eu acredito até que assim, que com vocês as pessoas se abrem de uma forma um pouco mais 360. Às vezes com amigo, familiar, você tem uma ótica, você tem uma ótica super restrita. Sim. E claro, acho que um bom termômetro, você me corrija se eu estiver enganado. Um bom termômetro pra você dizer ou não dizer alguma coisa sobre a vida de alguém é se a pessoa te perguntar. Não, perfeito. Né? Vamos anotar essa dica? Perfeito. Não dê críticas construtivas sem que a sua opinião seja solicitada. Não perguntou? Certo? Ninguém precisa de opinião. Fica na sua. Né? Tá. Mas às vezes as pessoas chegam e perguntam: o que você acha que eu faria nessa situação? O que você não sei o quê? E a gente pensa, fala, gente... Eu vou dar outra dica. É meio coach isso, mas na verdade não é. É uma questão de você já ajudar a pessoa a ganhar um entendimento. Lembra do processo? Mas isso aí, né? Eu nas minhas dinâmicas. Então, primeiro ela precisa ganhar entendimento. Porque se ela não ganhar entendimento e uma vez que ela tá confusa e eu for dar a minha opinião pra ela, o que ela vai fazer? Ela vai pegar emprestado. E é uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Porque é a minha visão de ótica. Você vira pra pessoa e fala assim, o que você gostaria de fazer se você pudesse? Isso que está acontecendo aqui, se você pudesse, nem que seja, né, o que for, o que você gostaria de fazer? Nessa hora a pessoa até perde o ar, ela fala, mas se eu pudesse, aí ela tá lógico, né, porque as emoções elas estão ali, mas se eu pudesse mesmo, ela vai te responder. Então, estimular para que a pessoa falar, responda. Se ela falar, eu não sei, você fala, então é a hora de você ficar em silêncio. Porque, gente, quanto mais ela não sabe, menos ela deve ter interferências. Porque, ou seja, quer dizer que quando você não sabe, você está muito perdido. Tá? Por mais que a sua vontade de fazer alguma coisa seja também toda meio distorcida, mas pelo menos você tem uma ânsia, você tem um impulso, um desejo. Agora, quando você não sabe mesmo, quando existe ali a anulação, né? A anulação do que você poderia fazer, então é a hora de você ficar cada vez mais em silêncio consigo, para ouvir. Para se ouvir, para se perceber e evitar interferências, porque quando você está muito perdido, você começa a ouvir a voz do povo, aí... E entra a questão também, de novo, de mentoria e consultoria, porque amigos e familiares se acham mentores, consultores de uma vida perfeita. Não, mas eu falo sobre isso porque é o seguinte, até pelo que eu vivenciei, e eu demorei muito tempo pra me ligar com essas coisas. Porque às vezes, de fato, a gente quer uma opinião mesmo. Sim. E o que eu vi? Às vezes eu tava perguntando de fruta pra quem mexia com gado. Não dá. Aí que vem, eu acho, mais uma vez, o conceito de mentor. Você tem que perguntar, você tem que validar que aquela opinião é de fato construtiva, né? É de fato valiosa para alguém que vivenciou essa trajetória e venceu. Não por alguém, por exemplo, eu tô tendo um problema, uma angústia. Tá no caminho. Tô tendo uma angústia de transição de carreira. Eu vou perguntar isso para uma pessoa que tá há 50 anos numa empresa, ela vai ter uma ótica de estabilidade. Eu vou perguntar para uma pessoa que cada dia faz uma coisa diferente, que não se prende a nada, ela também vai ter uma outra ótica. Eu preciso perguntar isso para uma pessoa que vivenciou uma transição de carreira. Os desafios que ela passou, os erros, os acertos, as conquistas. Talvez se a gente fosse procurar mais conselho por quem de fato vivenciou. É muito engraçado, a gente assiste jogo de futebol. Cada um tem uma opinião. Cada um acha que o técnico não sei o que, o jogador não sei o que. Mas quantas pessoas ali já foram jogadores de futebol? Já foram técnicos de futebol? É engraçado, a gente dá opinião. Por isso que o pessoal fala, né? Opinião, se fosse boa, não dava, vendia. E por isso que quem realmente entende monta negócios em cima disso. E às vezes a gente se vê em várias posições que a gente se pensa assim, vou perguntar conselhos de casamento por uma pessoa que nunca vivenciou essa experiência.
Eu vou pedir conselho de maternidade pra alguém que nunca teve filho? Quem nunca, gente? Não. Pra pessoa também que tá com a dor, não faz isso porque acha que a confusão aumenta. Porque a gente, antes de ser mãe, a gente não tinha um plano bem traçadinho. Toda uma estratégia, vai ser assim. E aí veio a vida e pá. Então também fica a dica não só pra pessoa que quer resolver a vida do outro, mas pra essa pessoa que tá buscando, vai buscar onde a informação é de vida real, é de prática. Mas a gente precisa, olha, Bia, bom você ter falado isso, caramba, que era uma coisa que eu desconstruí na minha mente. Existem muitas frases prontas, né, para as coisas, muitas frases, uau, e são frases uau mesmo. Só que, para que elas possam se integrar na sua vida, caramba, você tem que comer poeira, hein? Uma delas você é a média das 5 pessoas que você se relaciona, tá? Ótimo, nossa, massa! Só porque aí você, ao longo da sua vida, né, você vem construindo, e a depender, lógico, né, do padrão familiar que cada um tem, a gente sabe que cada um, né, muitas pessoas vivenciam padrões familiares meio pesados e tóxicos, e por necessidade, aquilo ali ainda, né, permeia a sua vida do início ao fim. Então, eu acho às vezes também algumas teorias muito inaplicáveis, sabe? Você é a média de 5 pessoas. Tá, cara, quem são essas pessoas? Onde elas estão? Elas estão ali, cara, como eu faço para chegar perto dessas pessoas? Tá, eu acho que não se trata disso. Com o que eu tenho, porque senão, de repente, para você poder alcançar o seu melhor, fica muito difícil, cara, o tempo todo. Então, peraí. Tá bom, com o que eu tenho, porque às vezes a minha vida financeira tá fodida, a minha profissional tá capengando, meu relacionamento, e aí tudo que estão aí ofertando na bandeja, que é incrível, mas naquele momento, pra mim, torna tudo ainda muito mais inalcançável. Então tá lá na bandeja, são 5 pessoas, né? Na média 5 pessoas, aí ela olha pro lado, eu falo, caraca, sério mesmo? Então tá bom, então se eu sou a média dessas 5 pessoas, eu tô, né? Mas, em contrapartida, essa pequena frase ajudou ele a acender uma luz para mais, se eu sou a média dessas 5 pessoas, então realmente eu tô achando que eu preciso melhorar um pouco aqui, a minha seleção, né? Tá. Só que a depender do que a pessoa tá vivendo e do ambiente que ela vive, é difícil. É difícil fazer esse desenho, né? Fazer essa migração, ir em busca de novos, porque às vezes até para ir em busca de novos você precisa romper com certas questões que são difíceis. Mas, talvez se a gente pensar nessa simples dinâmica mental, né? Isso me nutre? Sabe? Não me nutre. Começa pelo pouco, pelo que você tem. Você não tem como talvez se envolver em um mindset, né? Num grupo de pessoas massa. Tá, não dá, né? Nesse momento talvez não dá, mas com o que você tem, caramba? Com o que você tem. Posso dar um testemunho? Vamos fazer testemunho. Vamos. Agora. Essa frase específica que você falou, eu tô aqui. Eu tenho pensado muito nisso durante muito tempo. Esse processo que eu particularmente passei de 1 ano e meio pra cá, que foi assim, 360 totalmente, foi algo que eu ficava pensando muito. E também já vem lá na Bíblia, né? Diga-me com quem tu andas que te direi quem és. Falei, isso não vem por um acaso. Por que isso é tão repetido? Por que isso é tão... E eu comecei a pensar. Claro que, em primeiro lugar, você pensa em 2 coisas. Quem tá hoje e quem você gostaria que fosse ali o seu top 5. Tá bom. Aí, a nossa tendência é acabar com o top 5 de hoje, falar, meu Deus! Você já começa a responsabilizar a galera, que a culpa é deles, então. Por você não ter chegado lá, a culpa é deles. A culpa é dos 5 que você tá hoje. E o top 5, você, lá de cima, você endeusa. Você fala, meu Deus. E às vezes é o que você falou, a gente dificulta demais esse acesso. A gente romantiza e começa a falar assim, não... Como que eu vou chamar aqui essa galera pra vir tomar um café aqui em casa? É inacessível demais.
eu passei por essa transição de crítica, de endeusamento, de rebalanceamento, mas essa reflexão nunca saiu de mim e eu espero que nunca saia. Por quê? Eu comecei a pensar não só nesse ideal irreal, mas por que eu sou tão próxima dessas pessoas hoje? E por que eu me vejo tão distante dessas pessoas de lá? E eu acho que é aí que as chavinhas começaram a virar loucamente. Por quê? Se eu critiquei algumas dessas pessoas que estavam tão perto de mim, tão perto, e eu falei, nossa, mas eu não... Por que então? Por que eu tô tão perto? Aí você me falou, claro, pode ser uma questão que a gente se sente preso pelas convenções sociais, pela rotina familiar, pelo que quer que seja. Tá bom, mas por que eu tô me sentindo preso? Por que isso está me aprisionando aqui? Realmente eu não quero estar aqui. Por que eu tô aqui? Então aí você já começa a fazer algumas reflexões. Depois você pensa em outras pessoas. Pessoas que você tá aqui e que você queria muito que tivessem mesmo. Aí você olha lá pra cima e fala, não, eu não vou trocar essa pessoa aqui por aquela lá. Não vai rolar. Não vai rolar. Porque essa aqui, eu quero estar perto dessa pessoa. Mas e aí? Isso te nutre de que forma, como você falou? Como que é esse relacionamento? O que isso te causa de emoções boas, emoções difíceis de lidar? Como é que é o processo? Beleza, tá. E aí, na hora que você dá uma olhada aqui, porque eu acho que o lá, a Suzana, ela fala, a Suzana Torres, ela fala que é muito melhor você pensar no impossível. Porque aí, nessa trajetória do impossível, sim, você já consegue avançar tanto. Fora que se você acredita no impossível... E provavelmente você chega nele em algum algum momento. Você é uma pessoa de esperança. Você... esperança é um sentimento que impulsiona a gente. E que é muito necessário. Muito necessário. Muito necessário. Tanto que é o único que sobra da caixinha de Pandora, né? Mas enfim, pra gente não viajar demais. Porque se você deixar, você sabe que eu vou viajar aqui para sempre. Mas enfim, eu comecei a olhar. Beleza, esse top 5zão Master Plus ali. Talvez eu não consiga ter esse contato de frequência próxima. Mas você consegue consumir o que essa pessoa produz, de certa forma. A gente pode mudar, né? Diga quem você segue que eu te direi quem é. Mais ou menos isso. Porque se você parar pra pensar, convivência não é só essa que a gente tá tendo aqui. Convivência, através de livros que você lê, que você tá se alimentando daquela... Podcasts que você ouve. Vídeos que você escolhe assistir, séries que você escolhe assistir. Beleza, isso de uma forma diluída vira um portfólio geral. Mas se todo dia você, por exemplo, quero muito ser amigo do João J. Acho aquele cara incrível. A probabilidade disso acontecer é um pouco distante, porém, eu gosto, sempre que eu vejo algum conteúdo, eu gosto de ouvir. Então, você se nutre quando você ouve. Praticamente quase todos os dias eu escuto alguma coisa, porque podcast longo você vai fatiando, vai escutando. Sim. E aí você vê, não precisa necessariamente, eu acho, de você migrar para o convívio pessoal, presencial com a pessoa. Vou te contar uma coisa. Mas se alimentar do que ela te fornece, entende? Super. Eu comecei a mentoria, né? Eu pratico isso na minha vida de que forma? Eu elegi um mentor para minha vida, em cada área da minha vida. Tem um mentor. Pessoas reais, tá, gente? Pessoas que eu tomo café, tomo cerveja, vinho, que eu vou comer. Falo, opa, hoje eu tô precisando. Não, agora eu tô curiosa. O que seriam essas categorias? Sério, porque eu precisava tornar isso real. Primeiro que eu sou bem sinestésica, eu gosto de estar aqui, ó, pegando, leio muito, amo ler. Tenho aí os nossos mentores na vida digital, né? Que eu considero dessa forma, porque assim, se você começa a viver realmente com essa mentalidade de que quer consumir coisas que te nutrem, então você vai estar sempre sendo muito mais seletivo naquilo que você ouve, naquilo que você assiste, naquilo que você fala, né? Sim. Ok. E aí, eu pensei, eu preciso tornar isso também muito real no meu dia a dia.
Então eu decidi, eu nem sei que momento que foi isso na minha vida, mas eu decidi que eu queria ter um mentor para cada área da minha vida. Pessoas realmente que convivem comigo. E não necessariamente que eu vejo todos os dias, tá? Porque uma delas eu vejo às vezes 2 vezes no ano. Olha que legal isso. Mas eu decidi fazer isso. E aí eu percebi que eu tinha várias joias perto de mim, né? Perto de mim, assim, conectadas comigo, mesmo que não sendo no dia a dia, e que eu poderia me nutrir delas. Cara, essa ideia é genial. Mas e super funcional. Já tá no meio do caminho da coisa. coisa. Eu saio, assim, desses encontros. Eu falo, gente, tipo, faz assim, ó, sabe? Aquela clareza, eu falo, E não é, assim, não é que eu peguei emprestado aquilo que ela me disse. Porque depois que você também vai entrar num processo de autodesenvolvimento, você aprende a separar o joio do trigo. Não é só porque você considera aquela pessoa como mentora que você vai pegando emprestado o que ela fala, não. Você fala, isso faz sentido pra mim. Uhum. Agora, isso não faz, que você falou. E aí eu pego e jogo, boto em outra caixinha aqui, ó. Pode. É um filtrinho, é importante. Filtrinho, meu filtrinho. Sim. E isso porque, gente, quem não se conhece, quem não sabe das suas motivações, o que quer e aonde quer chegar, pega emprestado. Vive uma vida pegando emprestado. E aí, quando pega emprestado e não funciona na sua vida, o que vem? Frustração. Porque não alinha suas ambições às suas disposições, né? Eu quero ganhar 3 gomos na minha barriga, mas aí eu descubro Está disposta? que para isso eu preciso fazer isso. Eu falo, o quê? Não. Disposição fica zero. só um gomão mesmo. Não. Tá tudo Fica certo. só então, Bia, assim, vamos pegar o que eu tenho, né? Eu falo que como diz, né, o Cortella, né? Vamos fazer o melhor que você pode com o que você tem. Exato. Se você já começar por aí, gente, é simples assim. Eu demorei demais para poder integrar isso na minha vida. Já tinha ouvido isso, já sei lá, 20 anos atrás. Mas não conseguia viver isso. Isso é verdade. E é muito mais inteligente quando você setoriza os mentores por áreas. Muito. Porque aí você entra de novo naquela história do skin the game mesmo. É uma pessoa que naquela área sabe o que eu tô falando. Não vai te falar borracha. Então, gostei disso. Vale a pena. E você vai tanto do pessoal ao profissional, Tudo. da saúde ao... E existem algumas áreas que estão faltando. Alguém precisa se candidatar. Estamos oferecendo vagas. Eu vou oferecer. Contratando. Mas é isso, é exatamente isso. Isso quer dizer que... e outra coisa bacana, quer dizer que é por uma vida inteira? Não, porque a gente muda. A Marina de hoje pode não ser a mesma do ano que vem, por exemplo. Não vai ser, com certeza. E aí, talvez aquele meu mentor não faz muito mais sentido. No sentido, assim, gente, de mentoria, de me mentorar naquilo. Aí, detalhe, a maioria deles nem sabem que são os meus mentores, né? Simplesmente são não é uma mentoria formal. Não mesmo. Não, é coisa, como diz o outro, de papo de boteco. Não é isso. Eu estou isso é muito ali legal. me nutrindo, né? Daquela pessoa e é uma troca, né? Porque é uma troca, mas ela nem sabe. Que massa isso. Mas eu a considero como sendo. Né? Que legal. E isso torna realmente os nossos vínculos, né, durante a nossa vida nutridores. Sim. Você não está por estar. E eu acho que esse pensamento das 5 pessoas, das companhias, fazem sentido pelos tipos de assunto que você mais fala, pelos tipos de pensamento que você mais tem, pelas crenças que estão mais fortes. Tudo isso reverbera com esse contato que você está tendo diário. Se você não gosta de uma pessoa, por que todo final de semana você reúne? Por que sempre essa pessoa está na sua casa? Pera. Questione-se, né? Questione-se. Questione-se, porque depois você não vai poder falar assim, mas o fulano, não. Isso é o quê? Não. Previna a sua mente. Exatamente. Ai, que delícia. Marina, se deixar... Nós dois já falamos dos 53 assuntos. Eu tinha pensado num tema, a gente falou de 53. A gente fica mais, acho que, 300 horas falando. Nossa, tem tanta coisa que eu quero te perguntar, tem tanta coisa que eu tô pensando aqui. Eu nem anotei. Eu pensei que falei, vou anotar, porque depois... A gente pode até fazer assim, né? Que entra se a no galera flow. pedir mais um, Exatamente. Gente, tá? Exatamente. Essa mais um. Exatamente. Vocês já viram que quando eu falo que a pessoa é furacão, depois eu fiquei pensando, eu falei, eu tava tão ansiosa, tão nervosa na hora de apresentar que eu nem consegui falar tudo. E é bom, porque aí fica esse gostinho, sabe? De quero mais e deu pra ver que o assunto é completamente assim, Nossa, múltiplo, infinito.
E antes da gente caminhar pro final, só pra fortalecer, primeiro você, querido, compartilha, né? Como é que é os lances de youtuber? Eu tô bem por fora. Compartilha, comenta, manda isso pra uma pessoa que você acha que tá precisando daquele insight, ao invés de dar opinião, dar podcast edificante, Nossa, mega, né? entrega um livrinho, faz a pessoa ter o momentinho dela, o tempo dela. Nossa, posso fazer uma observação Claro. em relação a isso? Você sabe qual é uma das grandes gafes de quem começa a mergulhar no processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento? Começa a ter vários insights, né? Porque você começa a fazer cursos, começa isso, fala, nossa, é mesmo, como que eu nunca percebi isso? E aí as coisas começam a acontecer pra você, de repente você tá ali sentado na mesa com os amiguinhos e moraliza a galera. Aí o povo começa a querer moralizar, sabe? Não faça Cuidado com isso. É o seu processo. E é igual a Bia disse, nossa, esse podcast é legal, eu lembrei de quem? Né? Eu lembrei de fulano. Mas você lembrou por quê? Né? Você tá querendo moralizar? Vamos também, né? Tá querendo moralizar o amiguinho, né? Querendo dar uma na cara dele, tipo assim, eu era isso que eu queria falar na cara da pessoa, mas como eu não posso Não faça isso. Envia um podcast. Não seja essa pessoa que fala na indireta, você posta pra 400 e cai em menos a pessoa que você queria também, velho. Não vamos entrar nessa, não. Não vamos entrar nessa. Mas uma pessoa do bem, gente boa, que você acha que tem a vibe parecida com a nossa, gosta desse tipo de assunto, é pra essas pessoas que você vai indicar. Mas eu achei bacana porque, assim, acho que tudo que a gente falou aqui, e falando previamente, se trata disso. Se nós estamos falando de saúde mental, de saúde emocional, nós estamos falando de você, da sua mãe, do seu pai, de você, Bia, de mim, gente, da humanidade. Exato. Todos nós precisamos disso. Então, este podcast é para todo mundo. É para todo mundo, claro, com certeza. E outra coisa, que eu queria muito que você falasse também antes da gente finalizar, que é como que as pessoas podem te encontrar. Não sou ativa, né? Não sou ativa, a gente estava até falando sobre isso. É demais. No Instagram, mas hoje o Instagram é a minha única fonte realmente de comunicação. E por conta de novos projetos, que vocês sabem, realmente eu estou muito lenta nisso. Mas tudo que eu coloco ali é muito genuíno, eu gosto muito de escrever. E tudo que norteia a saúde mental e emocional eu tento compartilhar de uma forma filosófica, de uma forma prática e simples, porque precisa ser para todo mundo, se é para todo mundo tem que se tornar simples, entendido para todos. E até a gente estava falando que hoje... Já tá aqui há tanto tempo. Nós estamos aqui desde ontem, gente. Mas o Bom Dia Alegria, né? Nós estávamos falando do Bom Dia Alegria. Sim. E o meu encontro marcado com vocês no Instagram é sempre o primeiro horário da manhã, onde eu compartilho um minuto de reflexão. Porque a Bia até falou assim, eu sou muito reflexiva, eu espero nunca deixar de ser. Porque a reflexão, ela nos traz a autoobservação, né? Você se auto-observa, então você começa a ganhar entendimento e também se contesta, né? Poxa, vamos questionar isso daqui. Deixa eu me questionar. E o olhar sempre aqui. Então, refletir é comigo mesmo. Eu e a Bia, a gente tem muito isso em comum. Então, é um momento de manhã que eu tiro para fazer as minhas orações, colocar a minha intenção para aquele dia. E ali o que surge, o que brota, eu compartilho através do Bom Dia Alegria. Então, convido vocês a estarem sempre acessando, compartilhem. Qual é o arroba? Arroba Marina Rocha Oficial. Tudo junto? Coloca aí. Vou colocar, pode deixar. Marina Rocha Oficial. E esse é muito especial, porque meu intuito é tornar isso um projeto bem bacana, vinculado ao Previnamente. Previnamente é só realmente algo ainda assim, é um sonho. Tá no ar. Que tá no ar, tá que talvez venha a se tornar algo realmente concreto na vida das pessoas. Eu espero que sim. Vai, todo mundo comenta lá na foto da Marina falando assim, quero saber sobre o Previnamente, bora pra ver se ela traz isso pra gente. Que com certeza vai ser um projeto. Oba! Vou sair daqui contratada! Yes! Bia, eu não tenho nem como agradecer, porque não mesmo. Quando você me ligou, me convidando, eu fiquei pensando, uai, será? É real. Mas no sentido assim, a gente realmente não tem ideia da forma com que os outros nos enxergam, né? E a depender,
talvez da nossa baixa estima, a gente não acredita que temos tanto valor, né, diante daqueles à nossa volta. A gente não acredita o quanto que a gente tem, como é que eu posso dizer, poder de influência, né? E a gente fala tanto de influencers, né? Gente, somos todos influenciadores, 24 horas por dia. Sim. Então, quando você me ligou e me convidou, eu pensei, sério? Que eu tenho esse valor todo? Sabe, assim, eu realmente me senti muito honrada, mesmo, de verdade. Então, eu espero realmente poder retribuir isso para você, com você, sua família, tudo a sua volta da melhor forma possível. Assim, dando realmente o melhor de mim, porque existem realmente relacionamentos. Na verdade, é uma das minhas metas ter relações na minha vida, o máximo que eu puder, nutridoras, como essa que eu considero que é a nossa. É muito grata. Eu queria fazer chorar aqui, vai dar certo. E detalhe, esse é o início de algo que não tem fim. Né? Então, esse projeto seu é tão simples e tão poderoso, e ele tem realmente a proporção, né? Uma proporção muito poderosa de transformar a vida das pessoas. E eu só espero que isso ganhe uma força assim surreal, né? Para que você consiga alcançar o inatingível aos olhos das pessoas que realmente acreditam que o quanto que hábitos são coisas, como é que eu posso te dizer, descartáveis, né? E não. Pequenos hábitos, que é isso que o Melhor de Mim veio para propor desde o início, né? Que pequenos hábitos podem transformar a nossa vida e podem prevenir a nossa mente de cair em ciladas, né? De adoecimentos realmente que, inclusive, pode causar muitos e muitos danos irreparáveis, né? Então, não subestimem pequenos hábitos. Eles são muito poderosos e que o melhor de mim, que o melhor de nós ganhe aí estrada afora nesse mundão. Tá bom? Deus te ouça. Eu preciso te agradecer muito. Porque, como eu falei, eu fiquei com esse sentimento de dívida no início. Falei, gente, eu não apresentei a Marina da forma como ela merecia. A ansiedade, o nervosismo, a adrenalina de estar fazendo tudo isso aqui pela primeira vez. Mas, acho que vocês puderam perceber o porquê que eu escolhi essa mulher para estar aqui hoje. Marina, além de ter uma bagagem de estudos, de experiência, de fato, de vivências, tem um coração, tem uma oratória, tem uma risada. Gente, como é que você não quer estar perto dessa pessoa? E esse podcast, a ideia dele, que tem tudo a ver com a questão que a gente estava falando, das 5 pessoas, foi porque eu vi o seguinte, eu não quero só 5, eu quero todas. Sim. Você poder ter, e assim, a Marina participou de um processo muito dolorido da minha vida, de transformação, de cura. E essas pessoas que vão primeiramente passar por aqui, eu queria muito que fossem vocês, porque quantas pessoas estão passando por dores semelhantes às que eu passei e não tiveram a oportunidade de encontrar pessoas realmente comprometidas, dedicadas, profissionais, responsáveis, amorosas, porque tem muito profissional, muito ali, acadêmico e pouco humano. Às vezes as pessoas acham que isso não é possível e a gente está aqui para mostrar o contrário. Que o melhor mesmo, o melhor da gente... A gente fala tanto melhor que já virou slogan, né? Mas o melhor de mim, o melhor de nós é a nossa verdade. Nada além disso. Então que a gente pare realmente de lutar contra, de se pôr para baixo. Entenda sim que nós temos potenciais de mudança, de transformação, de energia boa, a gente precisa fazer o que está dentro do possível. Foi como você falou, a gente não quer catequizar ninguém. Cada um tem a sua forma, o seu processo de andar nessa jornada do autoconhecimento. E tem aquela historinha, uma metáfora que fala, quando você reúne todo mundo numa casa, assim, para fazer uma viagem, e aí você é a primeira a acordar, você não vai ser a pessoa desagradável que vai pegar a panela e vai ficar batendo para que todo mundo acorde na mesma hora que você. Desce para a cozinha, faz um café da manhã,
E receba essas pessoas no momento que elas chegarem lá e acordarem. Então, faz o seu. Faz o que dá pra você fazer. Faz o seu. E vamos por partes. É uma honra, assim, gigante ter você aqui. Quero te agradecer mais uma vez pela confiança, pelo carinho, pelo cuidado que você sempre tem comigo, pelo amor, por todo o processo que você me ajudou a faiscar, engatilhar e pôr em ação. Eu espero que seja a primeira, assim, de milhões que a gente tem assunto pra dar e vender. Sim. E pra quem não tá entendendo nada sobre essa questão do... que a gente falou desafio, melhor de mim, a gente falou isso várias vezes. Cadê o arroba do... Vamos falar. Uai. O arroba é melhor de mim. Vendedoras Ponto. A gente quer só empolgar, né? O arroba é melhor de mim, ponto, o desafio. Mas é um projeto que ocorre sazonal. São 30 dias que a gente se propõe a fazer juntos 3 hábitos principais. Comer um prato de salada, 30 minutos de exercício, 3 minutos de agradecimento no momento, assim, relax, com uma canequinha de chá, de café. É simples assim. Só que a gente se propõe a fazer isso por 30 dias sem falhar nessas coisas. Você não precisa tirar o açúcar, o álcool, a festa. Não precisa tirar nada. Você precisa incluir. Você precisa fazer questão de se cuidar um pouquinho. E aí vocês vão ver que de pouquinho em pouquinho a gente chega em lugares que a gente nem imagina. A gente acabou de finalizar um ciclo agora, dia 30 de junho. Em breve teremos muitas coisas legais em relação a isso. Então já vão acessando lá. É um Instagram recente, novo, mas que vai ser alimentado com muito amor, muito carinho. E comigo, se vocês quiserem ainda ver essa tagarela falando mais, @Beatriz Trentino. E é isso. Então, só pra fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Você já mencionou sobre a questão dos mentores. Você tem um mentor pra cada área da sua vida. Mas, assim, não precisa, então, nomear uma pessoa. Mas eu queria saber o que te inspira. Quando você precisa, onde você vai buscar essa fonte de inspiração? Como você gosta de se inspirar? Para acessar essa sua melhor versão, acessar o melhor que você tem dentro de você. Eu comigo mesma? Você tá dizendo? Sim. Ou pessoas? Fonte de inspiração de Marina. É porque a minha fonte de inspiração se tornou eu mesma, melhor que ontem. Isso parece muito usual, meio piegas, mas se eu me perco como referência, eu me emociono muito porque, assim, se eu não me tenho, eu não tenho nada. A maior verdade que existe na vida. Pertencimento. Eu me senti pertencente do meu corpo, da minha mente, Uau, das minhas você falou isso, emoções. até arrepiei. E é isso. Essa é a minha fonte. Fiquem com essa. E pensem a respeito. Muito Você obrigada. Muito, muito, muito obrigada, ó, por tudo. Isso é incrível. Gratidão a todos que estão assistindo, que vão assistir. Ai, É muito Jesus. bom. Muita emoção. Meu primeiro podcast. Primeiro de muitos, eu tenho certeza.